Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Leonardo Giacomelli, sou formado em Serviço Social, sou especialista em Direitos Sociais e Competências Profissionais do Assistente Social e fundador do grupo de pesquisa Praxis Social. Hoje, nos reunimos aqui com um propósito muito grandioso, que é trabalhar e refletir as questões relacionadas ao capitalismo e às migrações. Bom, o evento ele está sendo organizado a partir de 4 eixos temáticos, onde o primeiro eixo temático se chama Capitalismo Eversivo, orientações didático-críticas, onde serão trabalhadas questões relativas à estrutura do capital, sobre relações sociais e sobre a migração no âmbito do sistema capitalista de produção, as chamadas migrações forçadas. Obviamente, trazendo introduções e orientações, visto que o nosso tempo não é tão extenso quanto gostaríamos. O segundo eixo, recebendo o nome de Fluxos Migratórios no Brasil, uma introdução a conceitos, leis e atores da questão migratória, onde serão abordadas as conceituações sobre migrante, imigrante, refugiado, apátrida, bem como realizadas aproximações e reflexões sobre dados e estatísticas sobre os fluxos migratórios no Brasil. O terceiro eixo recebe o nome de Xenofobia, uma arma de alienação, onde serão trabalhadas questões relacionadas ao preconceito, à xenofobia, ao racismo e às discriminações como um todo, bem como o impacto de todas essas questões perante o acesso e garantia de direitos humanos e sociais. E por fim, o quarto eixo, tendo o nome de Proteção Socioassistencial de Imigrantes e Refugiados no Brasil, onde serão trabalhadas questões relativas a políticas públicas e sociais de atendimento ao imigrante, refugiado e apátrida, bem como abordadas especificidades do exercício profissional dos assistentes sociais brasileiros. Então, desde já, queria desejar a todos e a todas um bom evento. Espero que todas as reflexões desenvolvidas aqui proporcionem um sentimento de busca por conhecimento, que o conteúdo seja atrativo, que desperte em todos e em todas a motivação para desempenhar um exercício profissional cada vez mais crítico e comprometido com o projeto ético-político e, sobretudo, com a superação da ordem social estabelecida. Assim, antes de iniciarmos de fato as nossas problematizações aqui propostas, lembrando a todos e a todas que estão presentes aqui neste momento, a gente está atualmente passando aí das 50 pessoas. Esse encontro ficará gravado, será postado e divulgado publicamente na posterioridade, e todos os participantes que estão aqui ao vivo agora receberão um certificado de participação com 4 horas. Dúvidas, interações e sinalizações podem ser feitas através do chat. No final, teremos um momento para perguntas e respostas. Obrigado. O tema, né, que eu escolhi para tratar com você sobre fluxos migratórios, né, e sobre essa questão do capitalismo, das relações sociais, se trata, né, de analisar a sociedade e os processos sociais que dão, né, origem a essas situações. O método histórico dialético, né, ele pressupõe que a gente não analise as coisas de forma isolada, ou seja, eu não posso analisar os fluxos migratórios por eles mesmos. Eu preciso analisar a sociedade, as bases, né, em como se dão esses processos e fluxos migratórios, para que então eu possa entender particularidades, especificidades, e para que eu possa também compreender, de certo modo, alguns determinantes dessa questão. Então, o título do meu eixo vai ser Capitalismo Eversivo, Orientações Didático-Críticas. E por que falar sobre capitalismo, né? Por que falar sobre capitalismo? Por que insistir na mesma premissa? Bom, o nosso Código de Ética, né, o Código de Ética do Assistente Social de 1993, ele determina, no seu princípio fundamental número 7, né, que os assistentes sociais devem fazer, então, a opção por um projeto profissional vinculado a um projeto de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Ou seja, o nosso próprio Código de Ética nos dá o direcionamento de que a gente deve, sim, se empenhar na construção de outras propostas de sociedade, né? A gente precisa se empenhar nessas formas alternativas de sociedade como forma de efetivar direitos humanos, garantir direitos, mas não só isso, questionar as estruturas da sociedade e perceber que o nosso modo de produção definitivamente produz e reproduz desigualdades sociais. Então, pensando nisso, nós podemos analisar a sociedade a partir desse viés. Bom, introduzindo sobre o capitalismo, eu sei que muitas pessoas aqui já devem ter uma compreensão
mais aguçada sobre o sistema capitalista de produção, afinal ele é estudado durante a graduação de serviço social, mas mesmo assim ele é válido, né? É sempre válido esses apontamentos, essas orientações, esse aprofundamento. Bom, o capitalismo, então, é um sistema político, social e econômico, né? O capitalismo ele é um modo de organização de sociedade. A gente vai perceber, por exemplo, que as primeiras experiências que a gente pode considerar como capitalismo surgem aí em meados do século XV, né? Mas a gente vai ver com mais expressividade o capitalismo como um sistema já posto a partir do século XVIII. É muito importante a gente frisar também que o capitalismo ele é um sistema transitório e construído por mãos humanas. Por que construído por mãos humanas? Por que eu preciso ressaltar isso? Eu preciso ressaltar porque dentro da sociedade capitalista nós temos uma visão ou uma tendência a normalizar, né, as relações sociais capitalistas e fazer com que essas relações elas apareçam como já postas, como hegemônicas num nível já celular do ser humano. E não é. A gente sabe que o sistema capitalista ele é um sistema, então, transitório, ele data um período histórico e ele foi construído por mãos humanas, né? O sistema capitalista, então, ele é baseado na produção, na reprodução, na compra e na venda de mercadorias e produz, então, a universalização do nível mercantil de sociabilidade. Essa universalização do nível mercantil de sociabilidade diz respeito, né, de que o capitalismo ele transforma bens, produtos, inclusive bens, produtos, matérias-primas, insumos, requisitos que são condição para a manutenção da sociabilidade humana, da vida humana, inclusive. Então a gente vai perceber que a água, a luz, né, a comida, a roupa, tudo isso transforma-se em mercadoria, né? E essa mercadoria ela é trocada na sociedade por meio do dinheiro. Ok? Então a gente vai fazer a universalização do nível mercantil, inclusive das próprias condições de reprodução da vida humana. As relações sociais dentro do capitalismo, principalmente falando sobre o trabalho, datam aí como relações livres, assalariadas de trabalho, e também vai ter aí a divisão da sociedade em classes e também a divisão social do trabalho. Então, o capitalismo ele vai promover isso. Mas a gente tem que entender o que precedeu. A gente não pode simplesmente também analisar o capitalismo por si próprio. A gente vai ver que antes do capitalismo, outras formas de organização social existiram, como, por exemplo, o modo de produção primitivo. O modo de produção primitivo foi o primeiro sistema de produção adotado no mundo, né? O modo de produção primitivo, ele vai datar aí as primeiras experiências, os primeiros grupamentos humanos, né, na Terra. Dentro desse modo de produção em particular, a gente vai perceber a inexistência do Estado e das classes sociais, ou seja, neste modo de produção não existe Estado, não existe classes sociais, e a gente vai ter também a inexistência da propriedade privada e do excedente produtivo. Ou seja, também não existia a propriedade privada dos meios de produção e nem dos produtos produzidos pelo trabalho, e, consequentemente, a gente não dispunha de excedente produtivo. Ou seja, os meios e frutos do trabalho eram coletivos, isso no modo de produção primitivo. Passando um pouquinho na história, a gente vai chegar até o modo de produção escravista ou escravagista. Foi o segundo modo de produção, e a gente vai iniciar as primeiras relações presididas, né, pelo antagonismo entre escravos e proprietários, ou seja, proprietários de escravos e escravos. É aí que nasce o surgimento da propriedade privada e do excedente produtivo, a partir do momento que o homem se dá conta que ele pode escravizar outro homem para obter excedente produtivo, riqueza a partir da escravização de outro. Então, a propriedade privada, ela é produzida por meio do sofrimento humano, desde os seus primórdios. Então, esse modo de produção escravista que veio antes do capitalismo, ele vai marcar o domínio e a sujeição de um ser pelo outro. Então, era um modo de produção coercitivo e etc. Mas é muito importante a gente datar que ali surge as primeiras experiências de propriedade privada e excedente. Bom, passando um pouco mais na história, a gente chega no modo de produção feudal. O feudalismo. O feudalismo, ele data aí a Idade Média Europeia, onde a gente vai ver que existe, sim, o excedente produtivo, a gente vai ver que existe também o Estado e a presença de classes sociais e da propriedade privada, consequentemente. Então, a gente vai ver que dentro do feudalismo existiam grandes propriedades de terra, né, pertencentes, na maioria das vezes, pertencentes da nobreza e da igreja, né, do clero. Nesse sentido, a gente pode fazer um adendo aqui e ressaltar que os servos, né, os trabalhadores, digamos assim, da época, trabalhavam nas terras dos senhores feudais.
em troca do quê? Da sua sobrevivência, ou seja, as relações de produção nesse sistema de produção, elas vão se dar de uma forma inerente. O servo, ele estava preso à terra, digamos assim, era análogo a ele, então ele não estava dissociado dos meios de produção, né? Os meios de produção não eram expropriados dele. O servo pertencia às terras, em troca do seu trabalho na terra, nas grandes propriedades, eles faziam aí a manutenção da sua sobrevivência, da sua família, como proteção também, né? A gente vai ver que o feudalismo tinha aí sociedades predominantemente agrárias e a inexistência de mobilidade social. O que é mobilidade social? A gente não tinha ascensão entre classes. Se eu nascia servo, eu não tinha como ascender para a nobreza. A gente vai ver que o feudalismo, um traço muito grande dele é exatamente esse, a inexistência de mobilidade social. Bom, aqui são alguns dos sistemas de produção, né, alguns modos de produção que vieram e que antecederam o capitalismo. Entrando um pouquinho melhor agora na questão do próprio capitalismo, né? A gente vai ver que o capitalismo ele tornou-se hegemônico a partir de diversas revoluções. Né? A gente tem a mania de achar que o capitalismo traz conservadorismo, que o capitalismo traz retrocessos, enfim, mas não é bem assim. A gente vai perceber que o capitalismo, para se tornar hegemônico, ele precisou passar e impor diversas revoluções. As 3 principais revoluções capitalistas foram a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa e a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa aí como um marco, né, do sistema capitalista e da burguesia como um todo. A gente vai ver que nesse período a burguesia ela teve 2 aspectos principais, enquanto burguesia revolucionária e enquanto também burguesia conservadora. Por que burguesia revolucionária e burguesia conservadora? Num primeiro momento, a burguesia foi altamente revolucionária, porque pensem, ela realmente revolucionou todo um modelo e um modo de produção, questionou toda uma base estrutural societária para impor um sistema que a beneficiasse e que a ascendesse a nível de classe dominante. Então, a burguesia ela fez com que, com a união dos servos, dos trabalhadores, enfim, conseguisse, então, derrubar o antigo regime e instaurar, então, um outro modo de produção, na qual ela era a classe dominante. Então, ela foi altamente revolucionária. Entretanto, após ascender ao poder, após deter os meios de produção, a propriedade privada e tudo mais, a burguesia percebe que se ela conseguiu, digamos assim, ascender, realizar uma revolução e tudo mais, outras classes no futuro também poderiam. Fora a questão de algumas promessas e ideais que a burguesia, enquanto classe, prometeu aí para os trabalhadores e acabou não cumprindo e sabia que não poderia cumprir, então se tornou conservadora. Tentou ao máximo e tenta até hoje conservar a sociedade como está e ela como classe dominante. Bom, um pouco mais à frente nessa história, a gente vai ver também que o sistema capitalista ele promove e promoveu uma enorme expansão da riqueza, isso é inegável. Né? A partir do capitalismo a gente vê aí um salto muito grande no âmbito da riqueza, no âmbito da produção, da tecnologia, enfim. Diversas revoluções industriais, tecnológicas, científicas, a microrobótica, a medicina, a biomedicina, foram ocasionadas a partir aí do advento do capitalismo, mas é muito importante a gente ressaltar que essas revoluções, elas não foram feitas pelo capitalismo. O sistema capitalista é uma coisa, é uma relação, né? Elas foram feitas por trabalhadores, por pessoas humanas, pessoas de carne e osso. Então, em tese, né, o sistema capitalista foi o modo de produção mais revolucionário que já existiu. Ele, nas palavras do próprio Karl Marx, né, o sistema capitalista transforma tudo que toca, mas tudo que é sólido desmancha-se no ar. Ou seja, assim como o sistema capitalista ele revoluciona, ele precisa revolucionar incessantemente os meios de produção para se tornar e cada vez mais hegemônico e fazer a sua manutenção própria, ele também é muito instável. E ele produz, ao passo que ele produz riqueza, ele produz também as próprias condições para a sua destruição e superação. Então, tudo que é sólido desmancha-se no ar. Bom, algumas condições, eu ressaltei algumas apenas das condições que levaram o capitalismo a ascender enquanto sistema hegemônico, né? Posso ressaltar 4 principais, né? Dessas relações que estavam ocorrendo ainda no âmago da sociedade feudal, algumas foram principais, tais como a expropriação dos processos de trabalho. O que significa isso? Significa que a classe nascente, né, a burguesia nascente, precisou expropriar e com o auxílio e a validação do próprio Estado na época,
a expropriação dos trabalhadores perante aos seus processos de trabalho. Ou seja, expropriação do trabalho nada mais é do que a separação, a dissociação entre o trabalhador e os meios nos quais realiza a sua atividade de trabalho. Ou seja, se antes o servo ele estava ligado à terra medularmente, organicamente, agora o trabalhador vai ser totalmente afastado das condições necessárias para realizar a atividade de trabalho. E a gente sabe, mais adiante a gente vai ver nos slides, que sem essa atividade de trabalho a gente padece e morre. Ou então entra numa situação de miséria absoluta. Então, e esse processo foi sanguinário, bárbaro e respaldado pelo próprio Estado na época. Outra condição que levou também o capitalismo a ter grandes condições para ascender enquanto sistema de produção foi os cercamentos, né? Os cercamentos nada mais configuram do que a tomada violenta de terras, que eram campos e terras comunais. O que significa isso? Campos, terras comunais eram campos de uso coletivo, público, que existiam na época e eram utilizados como forma de prover, inclusive, a sobrevivência de diversas famílias. Nesse período, o capitalista, a classe burguesa nascente, com o respaldo do Estado, isso é muito importante sempre ressaltar, fez com que as terras de uso público fossem arrancadas de forma sanguinária das pessoas que dela necessitavam. Ou seja, a gente arrancou os proprietários que utilizavam aquilo ali para o seu sustento, para a sua criação, enfim, jogou eles, né, digamos assim, para as cidades, promoveu um êxodo rural expansivo, e os capitalistas, então, pegaram essas terras e transformaram em pastos de ovelha, né? Por que pastos de ovelha? Porque estava lá no auge, né, da questão da tecelagem, dos fios, né, do algodão, enfim. Então, dava muito dinheiro e era muito rentável para o capitalista e para a nascente burguesia da época. E isso gerou grandes e graves reflexos na economia e na política da época. Outra coisa também que desencadeou, de certo modo, condições para que o capitalismo se tornasse, né, sistema hegemônico foi as insatisfações e os conflitos gerados na própria ordem feudal. Dentro da ordem feudalista existiam diversas complexidades, contradições e conflitos, né, tanto entre os senhores das terras, né, os senhores feudais, quanto diante da própria nobreza com a população, enfim. Então, o que a gente vai perceber? A fome, a miséria, né, a pauperização, também sobre as questões dos conflitos sobre terras, a própria questão da peste negra também colaborou e muito para a questão, né, dos conflitos sociais e políticos no âmbito aí do início aí da germinação dos ideais capitalistas. E também, obviamente, a gente não poderia deixar de ressaltar o Estado forte e autoritário, né, que regulamentava, aceitava e respaldava todas essas ações. Então a gente vê que desde os seus primórdios, dentro do capitalismo, o Estado serve aí como um comitê executivo dos interesses da burguesia. Então engana-se quem acha que o Estado atua com imparcialidade ou equilíbrio ou como mediador entre as classes, né? O Estado ele tem lado e isso sempre ficou muito claro. Bom, trazer rapidamente aqui para vocês uma distinção e uma conceituação entre a burguesia e o proletariado. Dentro do sistema capitalista, nós temos duas classes fundamentais, né? Que são a burguesia e o proletariado. O proletariado representa aí a classe dos trabalhadores e a burguesia representa a classe aí das elites, né? Enfim, em termos simples para todo mundo compreender. A burguesia é a classe dominante da sociedade, né? Detém o poder, o controle, a posse dos meios de produção, né? As empresas, máquinas, insumos, mercadorias, matérias-primas e o próprio capital. Ou seja, quando a gente fala em capital, quando a gente fala, inclusive, principalmente sobre propriedade privada, é muito comum que as pessoas pensem: ah, propriedade privada é meu celular, é a minha televisão, é o meu carro. Não, gente. Propriedade privada não se refere a bens pessoais. Propriedade privada se refere às empresas, né, aos meios essenciais de produção, aos insumos, às ferramentas, etc. Então, inclusive ao poder e os objetivos da produção. Então, a gente tem que sempre fazer essa distinção e não cair nesse imediatismo superficial. Então, a classe burguesa ela vai controlar o processo produtivo a partir dos seus próprios interesses, né? E a classe burguesa também representa a minoria da população mundial. E por incrível que pareça, a classe burguesa possui muito consciência de classe. Nenhum burguês não reconhece os benefícios, as vantagens que tem. Eles têm consciência de classe, eles se unem para reivindicar os próprios direitos. Quem não tem consciência de classe são os trabalhadores, que ainda carecem dessa questão de articulação e mobilização em massa
né, de forma global, para reivindicar um outro tipo de sociedade onde não sejam explorados e escravizados todos os dias. Então, basicamente, o intuito da burguesia é produzir mercadorias para gerar mais dinheiro e assim acumular mais capital. Lembrando, novamente, que capital, muitas pessoas acham que capital é posses, é bens, é dinheiro. Capital não é nada disso. Capital não é coisa. Capital é relação social. Capital é dinheiro que se valoriza. Ou seja, justamente nesse processo de produzir mercadorias, né, para arrecadar dinheiro e com esse dinheiro fazer mais mercadorias para produzir mais dinheiro, é que se forma o capital. A gente vai ver então que o proletariado é a classe trabalhadora, né? A gente já tinha até comentado proletariado, classe trabalhadora, que está dentro do sistema capitalista, dissociada dos meios de produção e instrumentos, ou seja, dissociada, separada. Nós, trabalhadores, estamos separados dos instrumentos, das técnicas, insumos, produtos que fazem com que a atividade de trabalho seja, de fato, operacionalizada. Não nos detém. O processo produtivo não nos pertence. Ok? Estamos dissociados dele. Eu só executo trabalho quando eu sou contratado para fazer trabalho. Senão, eu não desenvolvo trabalho. A gente também vai ver que a classe trabalhadora é proprietária apenas de sua força de trabalho, e essas aspas no apenas vai dizer algumas coisas, como, por exemplo, a gente não vai subjugar o ser humano, como, por exemplo, os críticos falam que a gente faz, né? Então o trabalhador é um mero trabalhador para o marxismo, para o materialismo histórico. Não, o trabalhador é um ser humano antes de tudo. Entretanto, a gente não pode dissociar, né, a sua natureza, que se dá aí no âmbito das relações, do modo de produção no qual a gente se insere. Então, dentro desse modo de produção, sim, materialmente falando, nós só temos a nossa força de trabalho e o nosso saber especializado para vender em troca da nossa sobrevivência. Bom, o proletário, que é o trabalhador, ele vai depender da compra de sua força de trabalho por um terceiro para sobreviver, né? Isso não é novidade para ninguém. E estamos em constante situação de empobrecimento, desumanização, reificação e precarização. Ok? Então, os trabalhadores só vivem para aumentar o capital, dependem para tal do interesse do burguês. Se não vender sua força de trabalho todos os dias por alimentos e condições de existência, em geral, sofre e em seguida padece. Para que a vida do homem seja uma mera mercadoria, é preciso, portanto, admitir a escravidão. Frase do Marx, né, nos manuscritos de Paris, mais conhecidos como manuscritos econômicos e filosóficos, onde ele ressalta essa situação, né, que o trabalhador ele só se efetiva enquanto tal a partir do momento que outra pessoa se interessa em comprar sua força de trabalho. E a partir disso, o trabalhador produz riquezas, em contraponto, a gente vê que ele só se apropria de um salário, enfim. Dentro do sistema capitalista e das relações capitalistas, a gente vai ver que a gente vai ter uma condição de trabalhador livre. O que quer dizer essa condição de trabalhador livre? Dentro do capitalismo, sim, os trabalhadores são livres. Dentro do capitalismo, a gente pode dizer, sim, com toda certeza, que os trabalhadores são livres, né? Livre condição de trabalho. Eles são livres mesmo. Eles são livres dos meios de produção, eles são livres, estão separados, dissociados, livres mesmo dos instrumentos, ferramentas, matérias-primas, livre do controle, né, dos objetivos do processo produtivo, livres também, dissociados da apropriação, usufruto da própria riqueza que produz, né, inclusive do próprio produto, da própria mercadoria que produz em muitos casos. Então, assim, a obtenção das condições de vida e de sobrevivência do trabalhador depende de mediações do mercado, externas à vontade do trabalhador, né, e, sobretudo, de determinação do capitalista. Ou seja, sim, né, o trabalhador, no âmbito do sistema capitalista, ele está livre, sim, ele está livre de tudo isso. E a gente vê que é muito triste, né, e a gente precisa sempre estar reivindicando justamente no sentido de fazer com que ideologias limitadoras, de ocultamento do real, de reducionismo analítico sejam combatidas, né. Algumas pessoas ainda ressaltam, né, e o salário? Né, tá, e o trabalhador não recebe nada. Não recebe nada mesmo? Não, ele recebe o salário. Aí eles tentam contestar como se o salário fosse, de fato, uma contraprestação pelo trabalho prestado, pelo dispêndio de energia ali posto, pelo valor, pelas riquezas ali produzidas. E a gente sabe que o salário dentro da sociedade capitalista esconde um viés obscuro, né? Que viés é esse? O salário, então, juridicamente falando, é a contraprestação do trabalho prestado. Entretanto, essa condição de assalariamento, ela vai obscurecer as reflexões. Assim, todo o trabalho aparece, né, para nós, no âmbito do sistema capitalista, como trabalho pago. No trabalho assalariado, falando sobre relações assalariadas de trabalho, até mesmo o mais trabalho ou o trabalho não pago vai aparecer como trabalho pago.
Então, esse contrato, né, o salário, a carteira assinada, enfim, essa infinidade de formas de obter aí a inserção no mercado de trabalho, vai fazer com que haja um suposto nível de equivalência, equilíbrio entre o que eu produzo e o que eu recebo. Né? E essa é uma grande contradição. A gente sabe que os trabalhadores produzem muito mais riquezas do que eles recebem ao final do seu processo produtivo. E aí a gente pega mais uma vez Marx, uma citação dos manuscritos econômicos e filosóficos, que mesmo sendo uma obra do Marx jovem, nos dá bases para entender muitas coisas do materialismo histórico e da sociedade como um todo, que ele fala que a função do salário, portanto, é a subsistência do trabalhador durante o trabalho, e ainda o bastante para sustentar sua família e para que a raça dos trabalhadores não se extingua. Ou seja, o salário está aí para isso. Ele dá, inclusive, um exemplo muito curioso quando ele fala, por exemplo, que o mecânico ele precisa colocar óleo nas ferramentas para as ferramentas continuar, né, trabalhando, operando, fazendo sua função. E o capitalista faz a mesma coisa, ele precisa colocar o óleo ali no trabalhador, para o trabalhador continuar voltando todos os dias e produzindo a todo vapor, digamos assim. Então, foi um exemplo que o próprio Marx nos deu e nos deixou. Alguns resultados, rapidamente, sobre a apropriação privada, né, da riqueza socialmente produzida. O que resulta, então, dessa apropriação privada? A gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, mas é bom sempre ressaltar que diante do modo de produção capitalista, os trabalhadores em coletivo produzem mercadorias que são trocadas por dinheiro, que fazem mais dinheiro e assim formam a riqueza socialmente produzida. Essa riqueza socialmente produzida, ela está concentrada e monopolizada nas mãos da classe burguesa, né? E os trabalhadores, eles não acessam essa riqueza. E há, de certo modo, na nossa sociedade, a nível global, uma distribuição péssima, desigual, em níveis alarmantes de renda, condições de vida. Então, o que a gente vai perceber? Vai perceber que dessa apropriação privada da riqueza socialmente produzida vai resultar o empobrecimento contínuo da classe trabalhadora, a dependência dos trabalhadores em submeter-se às vontades e à venda de sua força de trabalho por critérios e condições impostas pelo próprio capitalista, vai ensejar o enriquecimento de outra pessoa, né, vai propor e pressupor o não usufruto e a não apropriação da riqueza produzida pelo seu próprio trabalho, e vai fazer com que o trabalhador, dentro do sistema capitalista, seja, então, inserido numa situação onde ele é uma mera ferramenta e o seu trabalho uma mera mercadoria. Diante disso, também vai ser criados e gerados vários conflitos sociais de cunho nacional e social e a própria questão social. Então, é justamente daí, dessa acumulação privada da riqueza socialmente produzida pelos trabalhadores e monopolizada por apenas uma das classes, que vai surgir a questão social, que, por sua vez, é o nosso objeto de trabalho enquanto assistentes sociais. A gente vai ver que o número de bilionários no mundo dobrou na última década, né? Isso é um número, essas pesquisas aqui, elas vão estar referenciadas no material complementar que vai para o e-mail de vocês. Essas pesquisas são da ONU, da Oxfam, da FAO e do IBGE também tem aqui alguns dados. Então, a gente vai ver que o 1% mais rico do mundo detém mais que o dobro da riqueza do que 6,9 bilhões de pessoas. Olha só a concentração, a centralização de renda se manifestando em indicadores, né? A gente vai ver que 10% da população mundial detém mais de 75% da riqueza social mundial total em suas mãos. Ou seja, isso indica uma concentração de renda absurda. A gente vai perceber também que 90% dos brasileiros têm renda mensal inferior a R$ 3.422 por mês. Então, é realmente isso que a classe patronal, que a burguesia fala para nós? Ah, é muito direito, os salários estão muito altos, a gente tem que reduzir. A realidade, por exemplo, do Brasil é um país assalariado, onde as pessoas ganham o mínimo do mínimo para manter sua sobrevivência. A gente vai ver também que 50% da população do mundo detém apenas 2% da riqueza social mundial em suas mãos. Então, essa concentração e centralização de renda, não distribuição ou distribuição precária, péssima e extremamente desigual de renda, provoca e desenvolve expressões e a própria questão social cotidianamente. Aí um dado também muito interessante da gente ressaltar é que hoje, segundo a FAO, a gente vai ter um nível de produção de alimentos, por exemplo, que ultrapassa em 123% a capacidade individual de cada ser humano. Ou seja, hoje nós produzimos 123% a mais do que cada ser humano pode consumir. Em detrimento disso, a gente vai ver também que nós temos
811 milhões de pessoas passando fome ou desnutridas ou em situação. Se a gente somar esse número com as pessoas que estão em segurança alimentar e nutricional, esse número triplica. Ou seja, nós possuímos ainda pessoas que têm fome e que estão em situação de insegurança alimentar, de privação de alimentos. Um dos direitos humanos mais básicos que a gente deveria satisfazer e ter aí, suprir em todos os tipos de sociedade. Então a gente vai ver que também 1/3 da comida jogada fora anualmente no mundo, 25% desse valor poderia suprir a fome e erradicar a insegurança alimentar no mundo. Ou seja, a questão do capitalismo não é desenvolvimento humano, desenvolvimento social. Fujam dessas falácias, né? O próprio nome já denuncia ele, capital, capitalismo. Então, se tu não tem capital, eu acho melhor a gente analisar novamente a situação, a gente precisa ter consciência de classe e perceber, né, que enquanto uns muito poucos possuem muito, outros muitos possuem pouquíssimo. E isso não bate, sabe? No final das contas, isso não bate. Analisando de forma crítica, a gente vai ver que o sistema capitalista ele é super antidemocrático, inclusive antimeritocrático. Ele não favorece o risco, ele nega as diferenças e ele traz aspectos de ausência de liberdade. Formalmente, dentro do sistema capitalista, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso ir para Paris agora. Entretanto, as condições concretas e objetivas para me realizar essa satisfação raramente são dadas para indivíduos como eu, como vocês, talvez. A gente sabe, por exemplo, que o sistema capitalista é antimeritocrático, por exemplo, quando quem é reconhecido não é o trabalhador, e sim o seu gestor, né, o seu patrão, aquela pessoa que está responsável de chefia do setor, enfim. Então, isso é uma tendência muito atual. É antimeritocrático, digamos assim, também, porque não favorece com que a gente busque por opções voltadas para fazer aquilo que a gente realmente quer, aquilo que realmente é nosso intuito, e sim uma busca incessante por aquilo que dá mais dinheiro, porque a gente precisa sobreviver e a gente não pode ser pragmático a ponto de fugir. Nós não temos como fugir porque nós estamos vivendo numa sociedade capitalista. Então a gente precisa se mobilizar, refletir, produzir conhecimento e articular-se enquanto classe e questionar essas estruturas, né? E aí uma pergunta que fica, né, é como o capitalismo ainda está de pé. Né? Se a gente falou que ele é desigual, que ele produz desigualdades, que ele centraliza riquezas, que ele joga milhões de pessoas na miséria e que ele precisa da miséria para se tornar hegemônico, né? E essas crises, elas são cíclicas, né? São ciclos de crise que fazem justamente isso. Algumas pessoas ainda pensam, diante dessa crise, eu acho que o capitalismo vai para, né, o beleléu. Não. De crises, só pode sair mais capitalistas. Tanto que, por exemplo, na pandemia da Covid-19, o número de bilionários no Brasil aumentou, né? Então a gente sabe que o capitalismo ele se alimenta desses fragmentos de sofrimento humano. Enfim, então como que o capitalismo está de pé? Ora, um Estado mínimo, porque é o que o capitalismo prega, um Estado mínimo, um Estado que não intervenha na economia, na vida social, mas que, na verdade, é um Estado robusto, é um Estado forte, mas ele é forte para o capital, para os interesses econômicos, né, para a manutenção dos monopólios, para incentivos financeiros, produtivos, enfim. A gente também vai ver que o sistema capitalista ainda está de pé por conta de uma série de instituições que funcionam como aparelhos ideológicos que disseminam a ideologia dominante e fazem com que a gente desmobilize enquanto classe, inclusive a partir das políticas sociais. Engana-se quem acha que as políticas sociais são uma experiência extracapitalista. Não existe isso. A gente vai perceber que as políticas públicas e sociais, elas representam sim conquistas da classe trabalhadora, entretanto, elas promovem, né, elas têm essa polaridade e promovem ao mesmo tempo a manutenção do capital. Então a gente sabe que no nível da insatisfação, no nível do descontentamento popular, no nível de apaziguar as desigualdades, a gente vai aí trabalhando num enfoque de manutenção do sistema capitalista. E também, obviamente, pela criminalização e marginalização das lutas sindicais, movimentos sociais e banalização das mesmas, né? E aí eu resolvi trazer aqui uma citação muito interessante do Marx, que eu acho que vale a pena a gente ler e refletir, que é o trabalho, e a gente está falando do capitalismo, tá? A gente já não está falando de formas alternativas de trabalho, ou trabalho concreto, enfim, a gente está falando do trabalho e das relações capitalistas. O trabalho, então, produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. O trabalho pode produzir palácios, mas vai produzir cavernas para o trabalhador.
o trabalho produz beleza, mas produz deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores de volta a um estado bárbaro, ou até mesmo a ausência do trabalho. Produz espírito, mas produz, na mesma forma, imbecilidade e cretinismo para o trabalhador. Ou seja, diante das relações do capitalismo, o trabalho produz isso. Produz isso, mas a gente não pode esquecer que também é diante dessas relações de opressão, de exclusão, de marginalização que se produzem os critérios, as condições, os determinantes objetivos para que a gente possa, então, se conscientizar enquanto classe e questionar as estruturas globais, digamos assim, do próprio sistema capitalista. Bom, introduzindo de forma rápida a questão da migração, dos fluxos migratórios, porque a Amanda ela vai tratar melhor dessa temática, trazendo para vocês a conceituação mais aprofundada. Falando sobre migração e capitalismo, a gente não pode deixar de dizer que, gente, a migração, os fluxos imigratórios, né, os refugiados, etc., etc., não são e não podem ser considerados uma expressão da questão social. Por quê? Os fluxos migratórios datam desde a pré-história. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, a questão social, que é algo inerente ao capitalismo e só existe no capitalismo, e tratar como expressão da questão social a migração. A migração existe desde a pré-história. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A migração, então, os fluxos migratórios são um processo presente desde a pré-história e presentes, inclusive, ao longo de toda a história e de todos os modos de produção, e são ocasionados por várias circunstâncias, várias motivações, mas aqui, e especialmente aqui agora, nós vamos ressaltar um pouquinho sobre as migrações externas de caráter forçado. Ou seja, a gente vai ver que existem migrações externas e internas, mas o que a gente vai tratar aqui são as de caráter forçado, que são as de caráter inerente próprio do sistema capitalista de produção. De qual tipo de migração estamos refletindo? O que é essa migração de caráter forçado? Ela pode ser externa, quando acontece de outros países para dentro do nosso país, ou do nosso país para outros países, ou dentro do nosso próprio país entre regiões, por exemplo. E elas têm caráter forçado. Por quê? Denomina-se migração de refúgio em alguns casos porque ela está atrelada a fatores externos à pessoa onde ocorre o fluxo migratório, ou seja, é involuntária. Ela vai associar-se a uma conjuntura política, social, econômica. As migrações dentro do sistema capitalista possuem caráter forçado, e essas de caráter forçado, porque são desencadeadas a partir da centralização e acumulação de riquezas, a partir da diminuição dos postos de trabalho humano, trabalho vivo, né, pelas próprias tensões e crises econômicas e sociais dentro dos próprios países e que são geradas pelas próprias contradições do capital. Ou seja, essas pessoas que migram a partir de um caráter forçado dentro do capitalismo vão formar uma população excedente, vulnerável e passível de ocupar posições onde impera a superexploração do processo produtivo e das relações sociais. Ou seja, a migração forçada vai surgir, para nós, em análise, como uma oportunidade perfeita de maximização dos lucros e de manutenção do capitalismo. Alguns motivos ou fatores, eu coloquei aqui caráter, né? Amplo caráter das migrações que são desencadeadas, a gente pode citar alguns. Por exemplo, existem migrações de caráter natural e ambiental, que também configuram migrações forçadas. A gente vai ter migrações e fluxos migratórios de caráter étnico ou religioso, ocasionados por perseguição religiosa, perseguição política. A gente vai ter migrações econômicas e sociais, né, de cunho econômico e social, migrações e fluxos migratórios ocasionados por conta da política, de guerras ou perseguições a ideologias políticas. Enfim, então a gente vai perceber que as migrações e os fluxos migratórios são definitivamente um fenômeno, um conceito multifacetado. Não se dá apenas por uma razão e nunca vai se dar. É um emaranhado de situações que formam a necessidade e, de certo modo, no tipo de migração que a gente está analisando aqui, impulsionam involuntariamente as pessoas a migrarem, a abandonarem os seus países em busca de uma nova sobrevivência, em busca de novas perspectivas de vida e, de certo modo, de desenvolvimento. Mas as concepções burguesas, elas tendem a reduzir esse fenômeno, deixando, de certo modo, com que a gente acredite na premissa de que as migrações estão acontecendo por conta daquele conflito religioso. Somente por isso.
Não tem uma única determinação e a gente não pode cair nesse reducionismo analítico de pensar que um fenômeno global, histórico, é desencadeado apenas por um motivo apenas. Além do mais, a gente vai ainda hoje tratar sobre xenofobia, sobre preconceito e discriminação e a gente vai desmistificar isso. Ou seja, outro aspecto também vem do mundo globalizado. Hoje, com as transnacionais, né, as empresas transnacionais, a gente vê muito isso. É necessário ter uma camada social de trabalhadores excedentes que tenham mobilidade social perfeita para se deslocar, né? Inclusive, se o capital não vai até eles, eles vão até o capital. Ou seja, é uma tendência das transnacionais instalarem suas sedes em países onde a mão de obra é mais barata e aceita com mais facilidade, diante das próprias situações de vulnerabilidade desencadeadas no próprio país-nação, as condições impostas pelo trabalhador. A gente também está falando de uma série de questões relacionadas a isenções e privilégios fiscais que o próprio Estado concede para essas empresas. Então, para os capitalistas, os imigrantes são muito importantes nesse sentido. A gente vai perceber que, em síntese, além de como qualquer outro trabalhador, os imigrantes não se apropriam do resultado da sua produção, mas ainda são ainda mais precarizados, né, e também submetidos a situações de desumanização constantes. São os primeiros descartados em tempo de crises do capital, e essa questão de serem mais facilmente descartados provém muito de uma questão da indocumentação, né, da sujeição frente aos processos e conflitos dos seus países de origem. Então, a gente tem pesquisas que demonstram, né, historicamente, que os imigrantes dentro do território brasileiro, que é um supostamente acolhedor, eles ocupam posições mais precarizadas e com menor remuneração. Né? Então, a gente vai ver que eles têm aí a tendência de ocupar essas posições mais vulneráveis dentro da sociedade. Entretanto, sempre a gente precisa ressaltar e pontuar que a gente tem que sempre se afastar e afastar as nossas análises dessa concepção de vitimização dos imigrantes, vitimização dos refugiados, dos apátridas. Por quê? Nós, enquanto assistentes sociais, principalmente, a gente tem que trabalhar numa perspectiva de empoderamento, de geração de autonomia, né, de efetivação e garantia de direitos. Ou seja, a gente tem que se afastar dessa perspectiva que traz aí os imigrantes, refugiados e apátridas, que a gente vai discutir depois, como, né, vítimas, né, e não, eles são responsáveis em conjunto com nós, enquanto profissionais, enquanto técnicos, sobre seus processos, eles detêm uma história, né, eles têm suas potencialidades, e outra coisa muito importante também é não buscar fazer com que eles sejam mais brasileiros ou, né, menos o que eles são ou da sua nacionalidade. É sempre importante que a gente ressalte essa condição peculiar, porque muitas vezes a gente tem essa tendência de achar que porque eles estão aqui, a gente precisa deixá-los brasileiros. E não, a gente vê que isso é uma afronta, inclusive uma violação de direitos humanos, que dentro do sistema capitalista a gente produz a questão social. Essa questão social, ela vai ser um produto inerente ao capitalismo. Por quê? Por que a questão social é um produto inerente ao capitalismo, faz parte do capitalismo e não pode ser erradicada dentro do capitalismo? Porque o trabalho dentro da sociedade capitalista é feito coletivamente. Todos os dias, milhares de trabalhadores levantam cedo e vão trabalhar, ocupam seus postos e geram riquezas, geram produtos, mercadorias que geram riquezas e mais capital. E o que vai acontecer? Toda essa riqueza vai ser apropriada somente pela burguesia. E para os trabalhadores sobra o quê? O salário. E o salário é mínimo. Como a gente viu e as pesquisas demonstram, a gente vive numa situação muito insatisfatória no âmbito da remuneração. E dentro dessas contradições todas e complexidades, a gente vai ver que a questão social é objeto de intervenção do serviço social e também determina aí um dos vários motivos de legitimação e necessidade social de existência da profissão na nossa sociedade. Então, para a gente finalizar brevemente, eu ressaltei que diante dos imigrantes, diante dos refugiados, diante dos apátridas, diversas expressões da questão social se manifestam, onde é exigido dos assistentes sociais a construção de intervenções qualificadas, que sejam capazes de, além de efetivar e promover os direitos, o acesso aos seus direitos de forma irrestrita, também deve possibilitar o acolhimento, a informação, a orientação, o empoderamento e a geração de autonomia. A gente vai perceber que o sistema capitalista vai produzir a questão social e a gente não tem como suprimir a questão social dentro do próprio sistema capitalista. Então é meio que um cuidado paliativo dentro do sistema capitalista de produção. Bom, a migração de caráter forçado, ela se dá dessa forma, né, e os imigrantes, refugiados e apátridas acabam sendo utilizados nesse jogo de contradições como mão de obra barata,
e acabam aí ocupando posições sociais precárias, subalternizadas, e cabe a nós desenvolvermos pesquisas e publicizar. A gente precisa publicizar esses resultados e questionar. Ora, por que está acontecendo isso? As legislações, a gente vai ver depois com a Dani, elas garantem tratamento igualitário. Né, garantem isonomia. E por que isso acontece? Por que eles são descartados com mais facilidade? Por que eles são, né, inseridos em situações drásticas de violação de direitos humanos? Então a gente tem que refletir sobre essas questões, sempre buscando aí respostas qualificadas para as nossas intervenções profissionais e não esquecendo de sermos críticos e comprometidos com a superação da ordem capitalista. E agora eu queria passar a palavra, então, para a Amanda, que vai apresentar o eixo 2. Obrigado. Boa noite, gente. Eu sou a Amanda Scaspa, graduanda em Serviço Social, e eu vou trazer uma introdução a conceitos, leis e atores da questão migratória. Então, a gente pode definir, né, a migração como um deslocamento pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente, né? Para além desses critérios temporais e espaciais, a migração é um fenômeno global e com características sócio-históricas próprias de cada período específico. A definição de migrante, ela não possui um conceito universalmente aceito. Então, ela vai ser trabalhada de acordo com a legislação migratória de cada país. Como categoria ampla, o migrante será a pessoa que se desloca, né, do seu local habitual de residência, seja dentro ou fora das fronteiras internacionais, de forma temporária ou permanente, né, e por diversas e múltiplas motivações. As motivações, elas podem ser de natureza política, econômica, religiosa, territorial, ambiental, étnica, enfim, né. Podemos citar, né, as migrações por laços afetivos, por intercâmbio cultural, oportunidade de trabalho, desastres naturais, né, conflitos, crises humanitárias e outras razões, né? Então, cabe o entendimento, né, de que a migração, ela se dá por inúmeras motivações e muitas vezes mais que uma delas, né? Nos dias de hoje, né, a gente vive num mundo cada vez mais globalizado e com facilidade dessa comunicação instantânea. Então, é comum, né, que a quem possui esse acesso, claro, né, que eles tenham contato com familiares e amigos do lugar do qual eles emigraram, né? Isso proporciona um feedback sobre migração, né, sobre a condição do país, a situação, né, de emprego, de como que tá, né, a questão geral, assim, e essa resposta, né, o fato de já ter alguém nessa localidade, né, de talvez ter até essa pessoa ser um suporte financeiro, né, para o deslocamento de outras pessoas, vai criar essa intenção de migração, né, dessas pessoas que ficaram nesse local, principalmente se elas sentirem, né, que onde elas estão vivendo agora já não é um contexto favorável para elas permanecer. Eu coloquei até na imagem, o movimento migratório, ele sempre vai envolver um local de origem e um de destino, né? Então, as pessoas que saem de um local, elas vão ser consideradas emigrantes, né, vista pela perspectiva desse local, e quando elas chegam ao local de destino, essas mesmas pessoas vão ser consideradas imigrantes pela perspectiva do local que as recebe. E, então, a diferença, né, de imigrante e imigrante vai se dar a partir desse sentido do deslocamento, né, e do ponto que se observa esse movimento. Segundo a ACNUR, né, que é a agência da ONU para refugiados, os refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social, né, ou uma opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Podemos observar aqui nessa lista, né, que ela vai estar dividida por países e que traz o número de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiados, né. Essa lista, ela fala especificamente, né, sobre os pedidos direcionados ao Brasil durante o ano de 2021. Então, a gente pode ver aqui na lista, né, que vai trazer como os principais países a Venezuela, Angola e Haiti. E somando o número de todos esses países, a gente vai ter um total de 29.107 solicitações. Desse número total, a gente pode ver que a maioria desses pedidos, né, são realizados por homens, que vão representar 53,7% dessa população, e com maior presença de pessoas que têm entre 0 e 15 anos, e depois 25 e 40 anos. Aqui, né, temos os dados de 2021 também, sobre o reconhecimento da condição de refugiado, né? É importante ressaltar aqui que o trabalho realizado pelo CONARE na apreciação desses pedidos inclui pedidos de anos anteriores, tá? Não é só do ano de 2021, e tem concentração nos que foram anteriormente arquivados ou extintos.
Então, foram apreciados um total de 70.933, tá? E as solicitações de reconhecimento da condição de refugiados deferidos, que, no caso, que foram aceitos, são de 769. Então, a gente vê aqui, né, sendo Cuba, Venezuela e Síria os países com mais pedidos deferidos. Então, nesse total, né, de 769 pedidos deferidos, 496 são de homens, né, tendo maior presença de pessoas entre 25 e a 39 anos também. Então, esses dados são do Refúgio em Números, tá? Para quem quiser procurar depois, a gente vai até mandar o material, é do ano de 2022, tá? Então, vocês conseguem até encontrar um detalhamento maior das decisões, né? Todas as decisões, e acompanhar os países e tal. E então, a gente trouxe esses dados, porque é sempre importante, né? A gente ter esse conhecimento de números, né? Tanto numa questão nacional como regional, para que a gente possa focar nessa formação nossa, assim, né, de acordo com a população, e também nas políticas que tratam desses grupos, né, para a gente garantir a eles um melhor atendimento. Nem todas as pessoas, né, que enfrentam essas ameaças contra a sobrevivência, né, elas vão acabar atravessando a fronteira internacional. Essas pessoas a gente vai chamar de deslocados internos. Então, a gente pode definir melhor como pessoas deslocadas dentro do seu próprio país, pelo mesmo motivo que um refugiado, né? Mas que elas não atravessam a fronteira internacional para buscar proteção em outros países. Ainda nesse tema, a gente tem como categoria os retornados, que são pessoas que tiveram status de refugiados ou solicitantes de refúgio, mas que, de maneira voluntária, eles retornaram ao local de origem, né? Então, até a Acnur, ela é responsável por gerir vários programas de repatriação voluntária e de monitorar sempre que necessário, né, a reintegração dessas pessoas. Então, é uma medida que eles tomam para que essa repatriação, ela ocorra de maneira sustentável a longo prazo. No Brasil, a apátrida é a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado. Segundo a sua legislação, nos termos da Convenção do Estatuto dos Apátridas de 54, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Então, para facilitar esse entendimento, né, apátridas são pessoas que não possuem nacionalidade, e que, segundo a Acnur, são aproximadamente 10 pessoas de pessoa em todo o mundo, né, sem nacionalidade, e como resultado disso, muitas vezes elas não têm permissão para ir para a escola, para ir ao médico, para trabalhar, ter conta bancária, comprar uma casa, se casar, enfim, né, fica impedida de ter acesso a diversos direitos. Normalmente, a nacionalidade, ela vai ser adquirida no nascimento, né, por meio dos pais ou do país de nascimento. Então, quando a gente está falando de apátridas, a gente está falando de pessoas que não possuem nacionalidade de nenhum país e que algumas vezes pode ocorrer desde o nascimento e outras vezes elas se tornam apátridas durante algum momento da vida. Então, as razões para que isso ocorra, elas são várias, né? A gente pode citar, tipo, discriminação étnica ou religiosa, alguns grupos específicos, a discriminação de gênero, surgimento de novos estados e transferência de estados já existentes, lacuna nas leis de nacionalidade, discriminação contra minorias na lei nacional, falha para reconhecer todos esses residentes como cidadãos desse país, né? Quando se torna independente, e conflitos também entre países. As lacunas na lei de nacionalidade, elas vão ser a principal causa da apatridia, né? Todos os países, né, têm as suas normas que estabelecem em quais circunstâncias, né, alguém vai adquirir ou vai perder a nacionalidade. Então, alguma lacuna nessas leis pode fazer com que algumas pessoas fiquem excluídas e acabem se tornando apátridas. Tem o caso, né, que a gente tem 27 países em que as leis não permitem que as mulheres passem essa nacionalidade para os filhos dela, né? E também, alguns países limitam a cidadania para pessoas de determinadas raças e etnias. Também outro motivo é o surgimento de novos países e mudanças nas fronteiras, né? Em muitos casos, grupos específicos podem ser deixados sem uma nacionalidade como resultado
mesmo quando os países permitem a nacionalidade para todos, as minorias étnicas, raciais e religiosas, elas frequentemente têm problema para provar o vínculo com o país. Nos países onde a nacionalidade só é adquirida por descendência de um nacional, a patria ela vai acabar sendo transmitida para a geração seguinte, porque como a pessoa ela já não tem, né, esse acesso à nacionalidade, quando for passar para os filhos, ela também vai ter essa dificuldade, também vão se tornar apátrida. Também pode ser causada por perda, né, ou privação de nacionalidade, né, em alguns países, as pessoas podem até perder a nacionalidade simplesmente por ficar muito tempo fora do país, e os estados também, né, eles podem privar as pessoas da sua nacionalidade por mudança de lei, né, isso acaba deixando populações inteiras apátridas, e com isso, né, eles usam critérios totalmente discriminatórios, como questão de raça e etnia. O tráfico de pessoas, ele é o ato de recrutamento, transporte, transferência, alojamento, o acolhimento, né, de pessoas por meio de ameaça, de uso de força, de coesão, abdução, fraude, engano, abuso de poder ou de vulnerabilidade, ou pagamentos, ou benefícios de troca, em troca do controle da vida da vítima, né? Então, o tráfico de pessoas, ele vai ser com fins de exploração, né, que vai incluir a prostituição, a exploração sexual, trabalhos forçados, escravidão, remoção de órgãos e práticas semelhantes, né? Então, os critérios que definem o tráfico humano, especificamente, né, eles vão ser encontrados na lei de cada país, tá? A questão de contrabando de imigrantes, a gente tem que entender que é um crime, né, que ele envolve a obtenção de benefício financeiro ou material, pela entrada ilegal de uma pessoa no estado no qual essa pessoa não seja natural e não seja residente. Então, isso vai ocorrer em quase todos os lugares do mundo, né, e custa milhares de vidas a cada ano. Então, vai ocorrer tanto por via terrestre, marítima ou aérea, né? O fato, né, de ser por meio de pagamento não faz com que isso ocorra de forma segura, nem de forma confortável, e muito menos garantindo a vida desses migrantes, né? São viagens de alto risco com métodos super perigosos, né? Então, qual vai ser a diferença entre o tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes? O contrabando de imigrante, mesmo que em condições super perigosas, ele envolve o conhecimento e o consentimento da pessoa que está sendo contrabandeada. Já no tráfico de pessoas, o consentimento da vítima de tráfico é totalmente irrelevante, né? Já que se entende que esse tipo de consentimento ele se dá por meio de força, coação ou fraude, né? Então, mesmo que exista essa ideia de consentimento, ela não existe, né? Ela não vai existir porque é por meios enganosos ou por meio de força, violência e tal. A questão da exploração, o contrabando ele termina com a chegada do imigrante ao seu destino, né? Enquanto o tráfico de pessoas envolve após a chegada a exploração da vítima. E a questão do contrabando de imigrantes, ele sempre vai ser transnacional, enquanto o tráfico de pessoas, ele pode ocorrer tanto de forma interna, né, dentro do país, como internacionalmente. Bom, Estatuto do Estrangeiro e Lei de Imigração. As principais leis migratórias instituídas no Brasil, elas refletiam o pensamento e o contexto político das épocas, né? Então, nesse processo, a gente passou por momentos de incentivo à colonização, à mão de obra estrangeira, e também por momentos de restrição de entrada e limitação de direito dos que entrariam no país. Então, atualmente, né, a gente tem a Lei da Imigração, que ela é de 2017, que revogou o Estatuto do Estrangeiro de 1980. Não é possível analisar cada aspecto delas, mas eu vou trazer alguns pontos que mostram não só a posição do Brasil nesses períodos com a questão migratória, mas também como o Brasil entendia a chegada de imigrantes e os imigrantes em si, né, dando origem às leis citadas. Já no título a gente pode ver, né, tem diferença do uso dos termos estrangeiro e do migrante, né? Mesmo sinônimas, a palavra estrangeiro, ela vai se referir a pessoas de nacionalidade diferente do local que se encontra. Já a palavra migrante, ela possui uma definição ampla, né, tratando de imigrante internacional, migrante interno, pessoas apátridas, enfim, no sentido geral, todos os termos que a gente passou hoje. Essa definição, ela não vai se dar apenas no nome. De fato, o Estatuto do Estrangeiro, ele se limitava a não nacionais brasileiros, né, enquanto a lei da imigração, ela se destina a imigrantes, residentes fronteiriços, né, que são as pessoas que vivem nas áreas da fronteira com o Brasil,
e realizam a migração pendular, que é aquele deslocamento para estudar, trabalhar, enfim, fazer atividades gerais, e se destina também aos visitantes, né, que vão ficar por algum tempo de curta duração até no Brasil, e as pessoas apátridas. O Estatuto do Estrangeiro, ele é da lei número 6.815 de agosto de 80, né? E regulamentado pelo decreto número 88.715 de dezembro de 81. Ele foi criado durante o período militar, né? Então, o Estatuto se apresenta a partir da função de resguardar a soberania nacional. Então, nele, o imigrante era visto como uma possível ameaça, né, um possível inimigo do país, da sua população, que era uma visão já presente, né, nas normativas jurídicas da época, onde cabia aos imigrantes as obrigações, né, e limitações da sua vida civil como residente no país. Então, o Estatuto do Estrangeiro, ele trazia até essa possibilidade de visto permanente, né, no artigo 16, né, onde diz que a imigração teria como objetivo proporcionar uma mão de obra especializada, né, visão da política nacional de desenvolvimento. E já no artigo 17, explica que essa concessão de visto ficaria totalmente condicionada ao exercício da atividade certa e a fixação, né, em região determinada do território nacional, né, tendo um prazo aí de 5 anos. Aos residentes da fronteira, era permitida a entrada nos municípios da fronteira, portando uma documentação de identidade, e também era possível que eles tivessem esse acesso para estudar ou para trabalhar a partir de uma documentação especial. Mas esse documento, ele não conferia em momento nenhum direito à residência, né, e nem ao deslocamento para além desses municípios específicos que eles faziam essas atividades. A expulsão, ela se dava ao estrangeiro que atentasse contra a ordem pública, né, social, a segurança nacional, a tranquilidade, moralidade pública, a economia popular, e a quem praticasse fraude, né, a fim de obter a entrada ou permanência no país, e o que eles chamam de vadiagem e mendicância, né, também dava expulsão. A lei de imigração, ela foi aprovada em 24 de maio de 2017, sobre o número de 3.445. Então, ela revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro. E já essa lei, ela já parte da premissa de que o Estado tem sim a obrigação com a pessoa migrante, né, prevendo direitos e obrigações aos migrantes internacionais. Então, a gente tem essa mudança de estrangeiro sobre a ótica da segurança e interesses nacionais para migrantes como sujeitos de direitos com base na Constituição de 88, nos direitos humanos, nos tratados ratificados pelo Brasil e os princípios de direito internacional no que diz respeito à pessoa migrante, né. Então, a lei da migração, ela simplifica os vistos, ela formaliza as categorias de visto temporário, tanto para tratamento de saúde, quanto o visto de acolhida humanitária, o que antes se estabelecia por meio de normas infralegais, né, a partir das lacunas que tinha no antigo estatuto. E na questão de políticas, ela contempla políticas públicas garantindo acesso igualitário e livre, né, do migrante a serviço, programas, benefícios sociais, também bens públicos, educação, assistência jurídica integral e pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Assim como o diálogo social, né, na formulação, execução e avaliação das políticas migratórias. E sobre a extradição, a lei da migração permite em duas circunstâncias, né, que é quando cometer crime no território do Estado que solicitar a sua extradição, e quando estiver respondendo o processo investigatório ou tiver sido condenado no seu país de origem. Então, a lei da imigração, ela traz uma abordagem também de não criminalização da migração. Trata o movimento migratório como um direito humano e trata a proteção dos direitos fundamentais dessa população como eixo principal da norma. A relação é o Estatuto do Estrangeiro, né? O primeiro vai ser essa referência, né, ao migrante e não ao estrangeiro, incluindo o imigrante, o residente fronteiriço, o refugiado e a pátria, né? Segundo, a gente vai ter a afirmação dos direitos humanos do migrante compatível com a Constituição Federal de 88 e centralizando o migrante como sujeito de direito e em conformidade com a política internacional de direitos humanos. Em terceiro, a gente vai ter a facilitação da regulação migratória, né, que era proibida antes no Estatuto
no Estatuto do Estrangeiro, caso a pessoa fizesse o ingresso irregular no território brasileiro, né? Então, mesmo que a pessoa esteja de forma irregular dentro do Brasil, existe essa possibilidade de regular a situação dela. Então, aqui, ó, como o tempo é curto, né, a gente não vai conseguir se alongar muito nesse assunto, eu vou deixar aqui como sugestão algumas leis, né, que nós, enquanto graduandos de serviço social, assistentes sociais e também pesquisadores, a gente pode nos embasar para nossas intervenções, nossas pesquisas e estudos sobre a questão dos imigrantes, refugiados, tráfico de pessoas e apátrida, né? Então, a gente tem a Lei da Migração, de 2017, o regulamento da Lei de Imigração também de 2017, a Lei de Refúgio de 1997, a Lei do Enfrentamento do Tráfico de Pessoas de 2016 e a Convenção sobre o Estatuto do Apátrida de 2002. Aqui quero trazer para vocês também os principais atores envolvidos na agenda migratória, né? Primeiro, a Acnur, né, que a gente já falou bastante, vai falar ainda, né, que é a Agência da ONU para Refugiados, faz esse serviço de proteção e oferece assistência às pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas do mundo, né? E ela atua apoiando governos também na política de proteção às pessoas refugiadas e na criação de soluções mais duradouras, né? Para a integração desse público nos locais que ele vai estabelecer. A gente tem um Conselho Nacional de Migração, que ele vai ser responsável pela formulação e coordenação das políticas e ações relativas à migração. Inclui também a regulação dos tipos de autorização de residência e vistos para fim de trabalho. A gente tem o Conselho Nacional de Refugiados, que é o CONARE, né, que vai deliberar sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Os consulados, né, que vão oferecer assistência aos seus nacionais em território brasileiro. A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública Estadual, né, que presta assistência jurídica e gratuita a migrantes. O Departamento de Imigrações, que ele vai ser responsável por implementar a Política Nacional de Migrações, Refúgio, Apatridia, e também é responsável por analisar e decidir processos no assunto relacionado à migração. A gente vai ter a Organização Internacional das Migrações, né, que é a Agência das Nações Unidas para as Migrações, que é o principal organismo intergovernamental no campo da migração e trabalha em colaboração com parceiros governamentais, intergovernamentais e não governamentais. Vai ter também a Polícia Federal, né, que é responsável pelo controle das fronteiras, pelo registro migratório, pela investigação de crimes federais, e também é um órgão que recebe, processa e emite autorização de residência, né, a carteira de registro nacional migratório, o documento provisório do Registro Nacional Migratório e recebe solicitações de reconhecimento da condição de refúgio e de apátrida e encaminha para os setores competentes, né? A gente tem a Receita Federal, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né? E além desses atores, existe também a articulação, né, de diferentes setores da sociedade, né, como universidades, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Aqui a gente vai entrar na questão de documental, né, que é bem comum, né, que imigrantes em situação vulnerável e de risco, eles estejam com a documentação migratória irregular, né. A regularização desse documento deve ser sempre incentivada, como também a renovação, né, respeitando os prazos estabelecidos pela lei, porém a falta dessa regulação do documento regular, né, ele não pode, em momento algum, né, se apresentar como uma forma de impedir, né, o direito garantido dessa população, tá? Então, para acesso aos documentos, as organizações que atuam diretamente com isso são a Polícia Federal, né, que se a demanda estiver relacionada à regularização migratória, a agência do Banco da Caixa, Caixa Econômica Federal, Correios, né, se for pendência relativa ao CPF, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né, sobre assuntos referentes à carteira de trabalho e à previdência social, né. Então, aqui eu até botei para vocês aqui, né, para a gente conhecer os principais documentos migratórios, né. Então, a gente tem aqui a Carteira de Registro Nacional Migratório, né, que é o documento definitivo, tá, de identificação de imigrantes, inclusive para quem solicitou uma autorização
de residência, quem teve a solicitação de refúgio reconhecida, tá? Pode ter o prazo determinado ou indeterminado, né? É, e também vai ser conhecido como Registro Nacional Migratório, né? RNM, Registro Nacional Estrangeiro, do Estrangeiro, RNE, né? Que é o nome antigo, e Cédula de Identidade do Estrangeiro, que também é o nome antigo. A gente tem aqui o documento provisório, né, do Registro Nacional Migratório, que ele é emitido para migrantes que estão aguardando a decisão, né, sobre a solicitação, e ele deve ser renovado a cada ano até que haja essa decisão. Tem o passaporte, né, é o documento oficial usado para viagem internacional. Em algumas das situações, autorização de entrada ou visto pode ser dado como documento avulso, tá? Tem o CPF e a carteira de trabalho e previdência social, né, que a gente conhece, né? A carteira de trabalho, ela pode ter essa validade vinculada também ao documento migratório que a pessoa porta, tá? Então, solicitante de residência e solicitante de refúgio que ainda aguardam análise, né, pelo órgão responsável, eles vão possuir um protocolo temporário de autorização de residência. E esse protocolo, ele é um documento oficial e vai ser válido em todo o território nacional. E também, né, cada país tem uma fórmula de identificação pessoal oficial, né, vai ser um documento geralmente formado de cédula, como a gente tem o nosso documento de identificação. Então, finalizando, né, eu gostaria de reforçar que migrar é um direito humano, né, inerente a todo ser, né, que conhecer os migrantes, conhecer as leis que regem a migração e os autores que atuam, né, junto com eles nessa questão, se faz necessário para uma atuação profissional ética e pautada nos direitos dessa população e para uma atuação pautada no enfrentamento de toda forma de preconceito. Então, aqui eu convido vocês, né, a seguir a gente no Instagram, né, que é o nosso grupo de pesquisa prática social. Logo a gente vai disponibilizar algum material, incluindo o tema de hoje, né, e por lá vocês vão poder acompanhar futuros eventos aí que a gente vai fazer mais para frente, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, meu nome é Regina, eu sou psicóloga há 25 anos na Fundação Casa, fiz parte do núcleo da criança e do adolescente com a Miriam Veras Batista e a Silvia Lozaco, e para elas que eu ofereço essa minha participação aqui hoje, que o Leonardo e as meninas me chamaram, né? E estou aprendendo muito, sou a tia velha do grupo, e estou muito feliz. Então, meu tema, ele fala sobre xenofobia e alienação. Então, vamos começar. Xenofobia, ele é um vocábulo, né, que ele é composto por duas palavras, né, e xenos é o estrangeiro, e fobia é medo, né, então é aquele medo exacerbado a tudo que é estranho, estrangeiro. Então, existem várias reações, né, tanto uma pessoa, pode ser um estrangeiro, um imigrante de fora do país, como pode ser um migrante, né? Porque o que conta é a pessoa ser estranha no grupo, ser considerada estranha. Tem a questão das religiões, da região, da cultura onde a pessoa mora, também, né? E a xenofobia, ela traz essa sensação de que a gente tem que ter medo, né? A gente já viu isso muito nas nossas propagandas políticas, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, então é uma coisa bem atual. Na Grécia Antiga, a xenofobia ela já era muito forte. Existem relatos até de Platão, de Aristóteles, falando sobre isso, né? Os cidadãos eram considerados só aqueles que eram nascidos na polis, naquela cidade, né? De famílias nobres e tal, eram aqueles que podiam dominar ali. Eles só aceitavam dar direitos para aquele que é imigrante ou de fora em momentos de crise, mas tinha muita raiva, muito ódio com essas pessoas, né? Então isso aí é uma coisa constante, sempre é discutido, né? Então a xenofobia ela é definida pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, né, Acnur, como atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas, com base na percepção que elas são diferentes ou estrangeiros, a comunidade social, sociedade ou identidade nacional, né? Então, aqui, respondendo a questão da Aline também, né, que já estava dentro da minha parte, no Brasil a gente tem uma ambivalência identitária.
O que é isso? É que, assim, a gente se coloca como um país acolhedor, né, que é chamada até de democracia racial mesmo, né, que é importante, né, então, tipo, no país lá fora a gente é conhecido como um país acolhedor, mas, na realidade, a gente não acolhe bem os migrantes, muito menos os migrantes, né, que é os de dentro aqui da gente, né, os nordestinos, o pessoal que vem de outras regiões necessitando outras condições de vida, né, buscando melhorar, né, que geralmente o pessoal que está em situação de vulnerabilidade é que sai de um lugar que eles vivem para ir para outro, né, isso na maior parte, né, e aqui a gente não tem isso, na realidade teve até uma carta da ONU com 16 páginas, agora em abril, ainda a gente não conseguiu acessar o conteúdo, mas eu estou procurando, né? Que falaram agora para o Bolsonaro várias situações de lesou os direitos, né, humanos, em várias situações bem pontuais, né? Com relação aos migrantes, com relação às pessoas do Brasil mesmo. Aí ele fala também que o brasileiro ele aceita melhor ser imigrante fora do Brasil, né? Do que receber os imigrantes aqui. Né? E os imigrantes aqui, eles têm um valor muito grande, né? Para a questão de contratação, que nem o Léo já tinha falado, porque o imigrante, ele é barato, né? Ele não é registrado, então ele é super interessante para as nossas fábricas, para o pessoal, até eles chegam a fazer trabalho escravo, né? Eles são desapropriados, né? Essa até, é total alienação, até quase virar escravidão mesmo, desses imigrantes, né? Então também tem um trabalho de deslocamento do potencialidade do imigrante. Por exemplo, as pessoas que trabalham aqui falam assim, os imigrantes tiram nosso emprego, mas não é isso. O imigrante aqui ele não tem papel assim preponderante com relação também à questão de criminalidade, ele também não exerce toda essa criminalidade, são índices, né? A gente não tem isso comprovado, né? As pessoas falam muito que é para pôr pânico mesmo, né? Que a gente tem essa indústria da fake news agora, né? Aí ele fala também que a xenofobia ela é considerada uma forma de preconceito, né? Expressa por atitudes veladas ou não, e ela sempre tem um caráter violento, né? Rejeitador. Então, ela pode estar relacionada com racismo ou não. O racismo, ele é um preconceito também relacionado contra as pessoas por questão da pele, questão da etnia, de características físicas, né? E o racismo, que também ele está muito associado com discriminação o tempo todo, né? Eu trabalho com adolescentes na Fundação Casa e a gente vê muito isso, como é diferente de um adolescente para o outro, de uma situação financeira de um adolescente para outra, nas escolas mesmo, isso fica patente, né? Ou nesse momento eu estou trabalhando numa semi-liberdade, né? Então a gente tem muitas adolescentes que estudam em colégios do estado no entorno da nossa semi. Então elas roubam o lanche do pessoal que é boliviano, elas aprontam, falam da questão do bullying também o tempo todo, a gente trabalha isso com eles, né? Agora eu tô com meninas, né? Então a gente trabalha muito isso com elas, mas assim, é uma coisa muito visível, sabe? Que as pessoas que são vulneráveis, elas sofrem muito mais. Aí aqui tem vários exemplos de xenofobia no Brasil e fora dele. Então, o que a gente pode lembrar é o povo judeu, né, que sofreu várias situações de diáspora, né, ao longo de todo o seu desenvolvimento, né, e a questão que eles passaram lá na Alemanha mesmo, né, que foi relatado como o Holocausto, que para o Hitler era a solução final, que ele falava, né? Além do que, de ser essa questão étnica, também tinha a questão muito do dinheiro, né? Porque judeu, eles sempre são um povo muito rico, ele não estava fora disso, né? Ele não associou isso de forma nenhuma, né? Aqui também no Brasil a gente vê os meios de comunicação, que eles usam a xenofobia o tempo todo, tirando sarro do corpo, da fala das pessoas, do jeito de vestir. Pode ver aquelas propagandas ou programas humorísticos, né? Fala muito. E a gente tem um caso muito recente, que é o da Juliette no BBB 21, né? Agora também na eleição, porque o Nordeste foi uma das regiões que ajudou a definir a questão de quem venceu, também teve reações horríveis, né, na internet. Então a gente vê como está acirrada a xenofobia, até aqui dentro do Brasil mesmo, com relação aos próprios brasileiros, né? Tipo, vamos ficar só separar o Sul e o Sudeste, vamos mandar o Nordeste para não sei aonde. O povo está alucinado com essas coisas, né? Isso já é uma xenofobia que eles falam muito, durante a minha pesquisa, eu vi que é
uma coisa antiga atualizada. Bem, a gente sofreu muito nessa época da pandemia, foi a sinofobia, que é aquela coisa de preconceito com relação aos chineses, né? Porque o pessoal falava que o coronavírus, né, foi causado pelos chineses, e aí a vacina, e tinha umas coisas assim, muito loucas, que é só a gente ligar a internet e a gente vai ver, né? Nos Estados Unidos também tem o exemplo da perseguição contra os mexicanos, né? Aquela cerca que tem em torno da fronteira, todas as questões que a gente pode ver com relação à população muçulmana, né? Eu até coloquei errado aqui, depois eu vou arrumar. Que população muçulmana e a religião islâmica, né? E tudo eles associando com essa questão do 11 de setembro, né, de 2001, que foi aquele atentado enorme, né? Aí eles falam que sempre é o terrorista, né? E aqui no Brasil a gente vai vendo todas as violações com relação aos imigrantes, os migrantes, que ocorrem violações de direitos de todos os matizes, né? Aí aqui a xenofobia e a alienação. A xenofobia, ela é usada como uma arma política. Então, por exemplo, a gente faz com que os outros percam a atenção de situações reais, situações concretas, situações que estão acontecendo, e chama a atenção para situações que não são tão interessantes assim, que não tem nada a ver, né? Não, o nosso povo não é bonzinho, muito pelo contrário. É um povo racista, preconceituoso, xenófobo, chauvinista, né? Inclusive o chauvinismo, né, que é essa questão do homem, né, hétero, branco, né, cis e dominador, isso aí é uma questão ligada com a xenofobia também, que hoje a gente estava estudando isso, a Amanda pontuou no grupo também. Então aí fala das crianças e dos adolescentes e violação de direitos, né? Aí aqui a gente pode pontuar que a Constituição de 1988, ela trouxe vários ganhos para o serviço social, para o nosso país, para a questão da infância e juventude, porque ela trouxe várias leis, por isso ela é conhecida como uma Constituição cidadã, né? O ECA, que é a lei de 8.069, de 13 de julho de 1990, ele traz também todas essas coisas relacionadas com a infância e juventude, e também ele contempla as crianças e adolescentes que são imigrantes, né? Aqueles que são refugiados, todos aqueles que estão aqui no nosso país, eles têm os mesmos direitos que as nossas crianças daqui. Apesar de, na prática, a gente não vê isso dessa forma. E violação de direitos, ela é uma situação que ameaça os direitos da criança e adolescente e é constante, né? E não é só com o adolescente de fora, não é só o imigrante, é o adolescente que está em situação de vulnerabilidade por baixa renda, é o adolescente que está em situação de ato infracional, né? Está respondendo, está em conflito com a lei o tempo todo, né? Toda aquela situação, então isso acaba preponderando também. Aí existem vários tipos de violência que a criança sofre, né? Eu, como trabalho na Fundação Casa já há um tempinho, né? A gente já viu todo tipo de violência possível e imaginável, né? Então, assim, violências físicas, violências de caráter sexual, violência psicológica, que é fortíssima, violência com relação à negligência, né? Porque o abandono também é uma forma de violência, né? Então, quando você abandona os imigrantes da própria sorte e tal, você está fazendo com que ele sofra coisas, assim, absurdas, né? Então, a gente vê eles na escola, a gente vê os imigrantes em todos os lugares, eles estão passando por situações assim que eles estão ficando adoecidos. Então, aqui a gente também tem doenças psíquicas e físicas causadas em pessoas vítimas de xenofobia, né? Então, tem ofensas que podem causar transtornos de ansiedade, o estresse pós-traumático, tem vários tipos de coisa que causa na pessoa, né? A pessoa fica adoecida mesmo, chega até a ter ideação suicida, não tem vontade de sair de casa. Existem vários relatos, né, de adolescentes, de pessoas adultas, inclusive, né? E tem os guetos também, a gente pode ver o pessoal ali na região do Brás, né? Tem um pessoal que só fala a língua deles, a comida deles. Você vai nas lojas, tem o nome das coisas, tudo na língua daquelas pessoas, né? Então, eles estão se protegendo aqui, né?
Aí existem leis no combate à xenofobia. O Brasil ele é maravilhoso com relação a leis, né? Mas a prática ela é bem diferente ainda. Por isso que a gente tem que continuar fazendo esse tipo de trabalho que a gente está fazendo agora, que é alertando que a gente, enquanto assistente social, nós temos vários recursos, né? Então, em 1948, é publicado pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde ninguém pode ser classificado devido à sua origem, étnica, cultural, racial, etc. Né? Isso daí já é um começo para toda essa coisa que a gente está trabalhando aqui. Em 1950 e 51, que é criado o Acnur, né? Que é esse Alto Comissariado das Nações Unidas para a Proteção para Refugiados, né? E aí começa a trazer essa outra mentalidade que a gente está tentando implantar, né? Em 1967 é formalizado o primeiro Estatuto de Refugiados, que ainda é um esboço, né? Mas ele já está trazendo algumas coisas para aquele momento, foi um avanço muito grande, né? E a nossa Constituição, que é maravilhosa, de 1988, apesar do povo não fazer valer tanto, né? A lei, ela é maravilhosa. E aqui eu coloquei, para concluir, uma citação que eu achei linda desse processo todo que a gente estava estudando, né? Que eles falam assim, sejam imigrantes, sírios, africanos, o principal e o fundamental é a dignidade humana. É preciso conhecer, valorizar e respeitar a dignidade de cada um. Imigração, ela é uma parte da vida humana, né? Sempre vai ter, não vai parar de existir. Temos sim que revisitar aquilo que em cada um de nós nos faz reconhecer no outro a igualdade da dignidade humana. Reconhecendo nisso, né, os medos vão deixar de nos separar, porque o medo, ele é o quê? É uma forma da gente se diferenciar do outro. E a gente é tudo igual, né? E a gente é feito para brilhar. Obrigada, gente. Boa noite, eu me chamo Daniele Vieira, sou acadêmica de serviço social, pesquisadora. Antes de mais nada, quero parabenizar todo mundo, né? Numa sexta-feira à noite, 10 horas da noite, estamos aí firme. Aguente que a gente está na última apresentação, tá? O meu eixo, ele aborda a proteção socioassistencial dos imigrantes e refugiados no Brasil com a visão do serviço social, tá? Com um olhar voltado para o serviço social. Aqui eu trouxe uma linha do tempo, né? Mas bem brevemente, porque já foi falado muito sobre as leis, sobre os estatutos, né? Então, eu trouxe alguns trechos que na Declaração Universal dos Direitos Humanos nos traz que no seu artigo 13, que toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Consequentemente, ali na Constituição Federal de 1988, na Política de Assistência Social, no seu artigo 203, nos traz o que a gente já sabe, a gente já matuta bastante, né? Que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Então, não tem segregação, não tem exclusão, tá? A próxima lei é a Lei 8.069, de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que traz sobre as crianças imigrantes, refugiadas, né, que elas têm o direito e precisam ser priorizados, e a atenção deve ser prioritária, tá? Tanto às nossas crianças brasileiras, quanto às crianças imigrantes refugiadas também. Já na Lei 8.662, de 1993, nosso Código de Ética, diz que a nossa profissão, ela não pode ser discriminatória, tá? Por nenhuma questão, incluindo a questão de nacionalidade, etnia, religião, né? Enfim, a Lei 13.445, a mais recente, né, de 2017, que é a Lei de Imigração, que nos diz no seu artigo 3 que o acesso dessa população a serviços, programas, benefícios, bens públicos, educação, assistência jurídica, seguridade, enfim, é um acesso igualitário, tá? Igual ao nosso acesso. Então, aqui eu trago uma extensão da lei de imigração, tá? Trouxe alguns pontos aqui que pode servir como um norte, como para basear o nosso fazer profissional, né, nossa ação, que diz assim, o imigrante, ele precisa de uma acolhida humanitária, igualdade de tratamento e oportunidade, inclusão social através das políticas públicas, o acesso igualitário e livre
aos benefícios, programas, bens públicos, educação, trabalho, moradia. Já no seu artigo 4º, ele nos traz, né, que esse acesso aos serviços públicos de saúde, assistência, previdência, não pode ser discriminatória. Ele tem amplo acesso à justiça e assistência social jurídica integral, gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa comprovação de insuficiência de recursos também serve para a gente, no caso do acesso à assistência jurídica gratuita, tá? Então, não tem separação em relação a isso. Eles também têm direito à educação pública e direito a ser informados sobre as garantias que lhes são asseguradas para fim da regularização migratória, né, a documentação. Então, através dessas leis, esses estatutos que os protegem, que os dão um respaldo, né, a gente entende que não pode, que essa população, ao ingressar ao nosso país, ela não pode ser devolvida, né, expulsa, extraditada, só pela condição dela ser imigrante, só pela condição dela ser refugiada, né? Se acontecer essa extradição, salvo pelos motivos de segurança nacional, ordem pública, essa população imigrante, ela tem direito à assistência jurídica gratuita, tá? Eu vou trazer um pouco sobre o CRAI, que é o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes. O CRAI, ele fica localizado na cidade de São Paulo, tá? Capital. Ele é o primeiro equipamento público municipal do Brasil, e ele presta um serviço exclusivo para essa população imigrante, apátrida, refugiados, né? E a sua fundação foi em 2014, então desde 2014 é feito esse trabalho voltado a essa população, especialmente para essa população, né? Sendo os serviços prestados o acolhimento, atendimento socioassistencial, atendimento jurídico, apoio psicológico, curso de português, né? É muito importante esse curso de português, visto que alguns imigrantes, eles vêm em condição que eles não sabem falar a nossa língua, né? Eles sabem falar a língua deles de origem. Então, eles têm essa barreira linguística, e essa barreira dificulta o acesso deles a políticas sociais, a garantia de seus direitos mesmo, né? Então, através desse curso de português, ele acaba dando esse respaldo a essa população, fazendo com que eles se sintam pertencentes, né? Se sintam acolhidos. Também é realizado oficinas de qualificação profissional, formação de servidores públicos, né, para essa temática. Então, isso é muito importante, essa capacitação para trabalhar com essa população, para essa população ela ter um atendimento humanizado, igualitário, né, e contribui para a prevenção e enfrentamento de violações contra os direitos humanos. Um exemplo é o resgate dos trabalhadores imigrantes em condições análogas à escravidão. Então, já foi dito, né, através da Regina, o Léo trouxe um pouco também, a Amanda também nos deu sinalizações, que essa população, elas são vulneráveis, elas são mais suscetíveis numa condição análoga à escravidão, porque a cultura deles é muito diferente da nossa. Então, eles chegam aqui, não todos, né, mas alguns imigrantes chegam sem um emprego certo, né? Sem um emprego já firmado. Então, ao ingressar ao nosso país, essa população, ela busca emprego. E, às vezes, nessa busca, eles se deparam com ofertas de trabalho aceitas, às vezes até de moradia, então eles levam a família inteira no local onde vai trabalhar, e daí quando eles chegam e se deparam com a situação, eles já estão análogos à escravidão, né? Porque às vezes é prometido muita coisa, e como esse público é suscetível ao choque cultural mesmo, eles acabam achando que aquela proposta é genuína, sabe? E eles acabam aceitando essa proposta, então quando eles vêm, eles já estão numa situação análoga à escravidão. Então o CRAI, ele faz um trabalho muito legal em relação a isso, com o resgate dessa população, através de denúncias ou busca ativa também. O serviço do CRAI é de portas abertas, gratuito, e o interessante é que ele é realizado em várias línguas. Então, quando eles chegam para ser atendidos no CRAI, eles não vão ter problema com essa barreira linguística, facilitando com o entendimento, a comunicação, o acesso aos direitos.
E aqui temos notificação sobre umas notificações sobre o CRAI, né, a título de conhecimento. Infelizmente, a gente não tem essa informação atualizada. Então, eu tenho essa informação de novembro de 2014 a maio de 2018, tá? Que o CRAI realizou 16.991 atendimentos com imigrantes. Desse total, 2.530 atendimentos foram itinerantes. Então, esses 2.530 atendimentos passaram só uma vez, seja porque o imigrante já não precisa mais desse suporte do CRAI, ou também porque às vezes ele saiu, foi embora do nosso país para um outro, ou voltou para o país dele de origem, tá? Então, daí foi um único atendimento. Em maio de 2018, foram computadorizados 983 atendimentos gerais, tá? Deste número, 364 são referentes ao primeiro atendimento, 361 atendimentos de retorno, 50 aos itinerantes, 76 atendimentos jurídicos e 132 atendimentos sociais, tá? Aqui na direita eu fiz um quadrinho só para conhecimento mesmo, departamentos parceiros, depois eu vou mandar o slide, vai tá todo o conteúdo para vocês acessarem. Aqui eu vou falar bem brevemente também sobre a Acnur, já falamos sobre. Então, eu vou só reforçar que ele atua em cooperação com a CONARE, tá? Que a CONARE é um órgão multiministerial que participa o governo, a sociedade. E no nosso país, nós temos conselhos e comitês para refugiados, né? São um total de oito estados, tá? Sendo eles São Paulo, Distrito Federal, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim. E o Acnur, ele realiza periodicamente um processo de seleção de parcerias, né, a fim de desenvolver os projetos em diferentes localidades do país. O foco é a integração dessa população no Brasil, porque a gente entende que a população imigrante, ela chega e ela é pertencente ao Brasil inteiro, né? Então, a gente precisa de mecanismos para dar um suporte para essa população. Então, por isso, o Acnur, ele se preocupa fazer essas parcerias, tá? E hoje nós temos 25 municípios parceiros, sendo eles Belo Horizonte, Manaus, Boa Vista, Brasília, Curitiba. Agora eu vou adentrar um pouquinho sobre as políticas públicas. Visto por conta do tempo, não vou conseguir focar em todas, tá? Mas eu vou focar nas políticas que mais têm acesso, tá? Tanto por nós quanto para a população imigrante, que é a política de assistência social e a política de saúde, tá? Então, a política de assistência social, como bem diz, né, na LOAS, é para quem dela necessitar, a quem dela necessitar. Então, não tem segregação. Qual que é o público, né, da política de assistência social? O público são pessoas com vulnerabilidade social, né? E vulnerabilidades ou risco social, né? E com vulnerabilidade, a gente tem que entender que ela não nos traz somente a parte financeira, tá? Vulnerabilidade também nos traz perda ou fragilidade de vínculos familiares ou vínculos afetivos, né? A perda do pertencimento, da sociabilidade. Então, assim, identidades estigmatizadas. Então, essa população, ela vai buscar o nosso serviço, essa população com vulnerabilidade social, que é sobre isso que nós estamos falando, elas vão precisar de assistência social, e ao elas chegarem na assistência social com essa demanda, a gente tem que entender que nós temos que ter um olhar individual para cada situação. Porque é assim que nós, como assistentes sociais, futuros assistentes sociais, vemos que é dessa forma que nós devemos atender, né? Olhar para o indivíduo, ver a necessidade, a vulnerabilidade, a demanda que ele traz, e através disso fazer um estudo e com base desse estudo ver qual política pública é melhor, qual atendimento se aplica melhor na situação daquela pessoa. A gente tem que entender que não é porque é imigrante que tem que ser o atendimento todo igual, protocolar. Não podemos ter esse atendimento protocolar, né? Quando ele chega na política de assistência social, pode ser que ele está necessitando de um benefício emergencial.
Só que não só esse atendimento, né? Você vai precisar ver o que mais necessita. E a família? Às vezes, essa população imigrante precisa colocar um filho na escola, precisa dar entrada na Previdência Social, precisa da política de saúde, política da habitação. E tudo isso a gente consegue fazer com a articulação entre os setores. Então, nós não trabalhamos sozinho, né? O nosso atendimento não para ali na política de assistência, né? Estou com dificuldade de fazer a matrícula do meu filho na escola. Por que está com essa dificuldade? Vamos ver aqui. Se nem que precise você ligar para um outro profissional de um outro equipamento para fazer essa interlocução. Para a gente, às vezes, isso é minúsculo, é pequeno, pegar o telefone, ligar e falar assim, olha, estou com um imigrante aqui, o nome dele é tal, 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 ele vai estar indo aí, estou encaminhando ele aí, e através disso, esse profissional vai já estar esperando esse imigrante lá, assim como esse imigrante já vai saber quem ele vai procurar. Para ele, a diferença é enorme do atendimento, sabe? É um atendimento mais eficaz, é um atendimento articulado, condiz com nossos princípios éticos políticos, tá? E a política de saúde não fica atrás, é a mesma coisa. A saúde é direito de todos e dever do Estado, ela é universal. Qualquer um que precisar da política do SUS, né, estando no Brasil, essa pessoa tem o direito. Então, nós temos que nós não podemos burocratizar o sistema, tá? A política de saúde, assim como a de assistência social e tantas as outras, não podem recusar o atendimento do imigrante só porque falta um documento dele, sabe? Você não pode mandar um imigrante com vulnerabilidade social falar, olha, eu não posso te atender porque você não tem a documentação. Não, tá? A gente não pode, tanto que ali embaixo, no rodapé dessa lâmina, diz que, de acordo com o artigo 43 da Lei Brasileira de Refúgio, as instituições brasileiras devem considerar a dificuldade dos refugiados para obter e apresentar documentos emitidos em seu país de origem. Então, assim, gente, é burocrático, documentação é burocrática. O imigrante, ele não vai chegar, às vezes, ele não vai chegar lá com toda a documentação que precisa processar. Então, isso não vai ser um impedimento. Falando num contexto geral de política pública, quando surgiu uma dúvida, qual direito que o imigrante tem dentro do nosso Brasil? É simples, tá? O direito que o imigrante tem do Brasil, no território nacional, está com condição de igualdade com os nacionais. Então, os mesmos direitos que nós, brasileiros, temos, eles, assim que pisam no nosso país, eles têm os mesmos direitos, tá? Não pode haver preconceito, não pode haver segregação. E aqui eu vou entrar um pouco sobre como que a gente pode construir um atendimento adequado, tá? Já falei um pouquinho na lâmina anterior e aqui eu vou reforçar. Como a Regina bem trouxe, o Brasil ele é internacionalmente reconhecido como um país acolhedor, mas aqui as pessoas refugiadas elas encontram dificuldades para se ingressar, né? Sendo por questão linguística, seja por burocracia de documento, ou pelo próprio preconceito, xenofobia, enfim, né? E para construir um atendimento de qualidade, o que a gente precisa? Capacitação aos técnicos responsáveis ao atendimento. Então, a gente precisa fazer uma capacitação periódica, né? Porque a gente bem entende que, como assistentes sociais, estudantes de serviço social, a gente não pode parar de estudar nunca, né? Que a sociedade está sempre em movimento. Então, essa capacitação também tem que estar sempre em movimento, tá? A acolhida humanizada, que não muda da acolhida que a gente já deve ter, né? Com qualquer usuário das políticas públicas. A articulação com a rede de proteção, que é um fortalecimento das redes locais, né? Essa articulação, ela é muito importante. A gente, como eu já disse, a gente não trabalha sozinho. Então, eu sou da assistência, se eu ver que esse imigrante, ele precisa da previdência, vou fazer esse meio campo, tá? Como assim, entre outras políticas públicas. Então, a gente precisa sempre estar articulado e sempre conversando da mesma forma. E por isso que é bom os conselhos, né, as reuniões, sempre em pauta nas prefeituras, nos governos em relação a isso. E a nossa intervenção tem que ser focada na autonomia do imigrante refugiado. O que a gente não pode é vitimizar eles. Eles não são vítimas, eles são sujeitos de direito, como nós.
Então, quando eles vão ter acesso à política pública, não é um favor. A gente não tá, ai, tadinho, né? Não, é um direito dele. E aqui eu vou falar rapidamente sobre a Previdência Social, tá? O Brasil, ele possui acordos internacionais de Previdência Social firmados com alguns países, tá? Esses acordos não são com todos. E esses acordos, ele objetiva regular a situação dos trabalhadores, residentes ou em trânsito do Brasil. O trabalhador que imigrou para o nosso país, que tem esse acordo internacional, eles, a partir do momento, o INSS, ele toma consciência desse acordo, né, entre os países, pode ser computado, pode não, é computado, o que ele contribuiu no país dele de origem, com o que ele está contribuindo ou contribuiu no Brasil, tá? Assim como, se existir esse acordo entre países, se ele precisar viajar para o país dele de origem, ou se mudar definitivamente para lá, ele avisa o INSS e automaticamente o INSS já transfere o benefício para eles, tá? Assim como o acordo ele é mútuo, né? Ele é bilateral. Então, nós, ao migrarmos do nosso país para um outro país que tem esse acordo internacional, nós também temos os mesmos direitos que eu falei aqui, tá? Então, aqui, os países, né, são um total de 18 países que têm esse acordo, entre eles Alemanha, Argentina, Cabo Verde, Chile, Coreia, enfim, né, são 18 países que têm esse acordo, tá? E aqui sobre as crianças imigrantes e refugiadas. As crianças imigrantes e refugiadas, elas têm o mesmo tratamento das crianças daqui do nosso país. Elas são protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas podem chegar aqui, além de chegar com as suas famílias, né, com os seus responsáveis legais, elas podem chegar também de outras formas, né? Criança ou adolescente desacompanhado, que é aquele que não possui nenhuma pessoa adulta acompanhando, né, devido a fatalidades que acontecem no meio do caminho. E crianças ou adolescentes separados, que o que é criança e adolescente separado? É quando eles chegam com um adulto, só que esse adulto ele não é responsável legal por essa criança, tá? Nesses casos, os processos de guarda ou institucionalização de crianças e adolescentes, eles se desvinculam dos procedimentos da regularização migratória. Então, assim, essas crianças acompanhadas ou separadas, elas podem adquirir documentação de forma independente, tá? E elas têm acesso aos serviços de acolhimento institucional ou serviço de acolhimento de família acolhedora, depende de cada condição, tá? E aqui a gente traz os princípios e garantias, né, que se baseiam no ECA, que diz que as crianças e adolescentes têm proteção integral, prioridade absoluta, considerando o interesse da criança ou do adolescente. Não devolução da criança e adolescente para o território em que a vida, a liberdade ou seus direitos estejam ameaçados, não criminalização por questões migratórias, direito a participar e ser escutada, e o direito de regularização migratória. E aqui é um levantamento realizado pelo Acnur, que mais de 3 milhões de crianças refugiadas não tiveram acesso à educação em 2016, seja por burocracia de documentos, dificuldades aos profissionais em acolher, né? Aí entra a capacitação, a importância da capacitação, né? Falta de vagas em escola. Então, a gente vê que, às vezes, para as nossas crianças aqui do Brasil, é difícil conseguir vaga em escola pública, imagina para essa população quando ela chega, né? Falta de qualificação, né, dos profissionais, enfim, e materiais educacionais também adequados, que geralmente é da língua do nosso país, e é o que as crianças têm acesso, não é o ideal, mas é o que se apresenta nas condições de hoje, né? E no mundo, a porcentagem de jovens refugiados em idade escolar, no ensino médio, é de apenas 23%. E em países subdesenvolvidos, é apenas 9% dos refugiados que têm a oportunidade de frequentar o ensino médio. Então, a gente percebe aí a fragilidade da educação, lembrando que a educação é o pilar, né, é a base, então, essa população precisa ser olhada, precisa ser... Por isso, né, como a Regina trouxe, a importância de um trabalho igual esse que nós estamos fazendo hoje, né, para conscientizar mesmo. Então, aqui,
facilitar o acesso às políticas públicas é um dever, né? E eu sinalizo ali, não se esqueça do código de ética, né? Que o código de ética diz contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários, para agilizar, melhorar os serviços, né? O embasamento da atuação do assistente social, a gente sabe que é o projeto ético-político, né? A nossa atuação profissional, ela sempre vai ser baseada no projeto ético-político, no código de ética, na lei de regulamentação da profissão, suas diretrizes, né? Resoluções. Então, a gente tem que contribuir para reduzir a burocracia, né? Facilitar para essa população acesso de direitos, não é mesmo? Então, que isso fique bem claro para a gente, que nós precisamos prestar um serviço adequado, de qualidade para essa população, para todos os outros usuários, enfim, mas entender que não tem nenhuma barreira que faça com que nós não o atendamos, né? Não existe essa barreira, as leis são bem claras. E ali eu sinalizo que para um atendimento apropriado é indispensável a atualização acadêmica, né, que é o que a gente está fazendo hoje, e eu vou pegar um gancho das falas de hoje, né, já que eu vou fazer o fechamento, assim como o Léo traz, que as expressões, né, que são geradas a partir do processo forçado de migração, a Amanda nos trouxe os dados, estatísticas, né, que envolvem essa população, a Regina nos traz a xenofobia, o preconceito e as consequências disso, né? Então, enquanto assistentes sociais, enquanto estudantes de serviço social e profissionais que trabalham com essa população, né, nós precisamos contribuir para essa conscientização, para que isso se erradique e minimize esse impacto, né, de tudo isso que a gente trouxe hoje, que minimize esse impacto que essas pessoas sentem, tá? A gente precisa desburocratizar, como eu já falei, a gente precisa se articular e a gente precisa olhar essa população como seres de direitos, que de fato eles são, né? Nós não podemos, como já dissemos, vitimizar essa população. Eles são sujeitos de direitos, eles têm respaldo jurídico e nós devemos seguir conforme a lei, conforme o nosso projeto ético-político. Então, propaguem, né? Expliquem, contem, divulguem. Semana que vem a gente tem um outro evento mais rico ainda, que vai ter pessoas que vão falar sobre, pessoas vívidas, né, do assunto. Então, propaguem, falem, olha, vai ter, sabe? Porque essa população, ela não é olhada. Infelizmente, ela não é olhada, tá? E aqui eu vou finalizar com uma citação de Yamamoto, que ela diz que um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver a sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos a partir de demandas emergentes no cotidiano. Então, eu agradeço, muito obrigada, tá? E qualquer dúvida, a gente está à disposição.